eu sou o Wilson Madeira Filho, candidato a reitor. Eu sou professor titular da Faculdade de Direito há 24 anos. Tenho uma larga experiência em pesquisa, coordeno um dos maiores laboratórios de pesquisa da UF, muita experiência em extensão e em administração, né? Então, nesse sentido que a gente coloca a nossa trajetória a serviço da universidade agora. A gente vem como candidato pelo movimento UF Democrática, que já existe há 4 anos, né, que é a junção de professores, de estudantes, de funcionários que trabalham para que tenha mais democracia efetiva, sobretudo nos conselhos superiores. Então a gente já vem se organizando para que as pautas sociais passem a integrar de fato a realidade da UF. Eu sou Vladimir Tadeu Batista Soares, eu sou candidato a vice-reitor na chapa 2 de oposição e sou médico desta universidade há 38 anos, professor da Faculdade de Medicina na disciplina de Clínica Médica há 32 anos, né? E estamos apresentando com um programa aberto, numa linha contínua de tempo, a ser construída coletivamente com a participação de todos os segmentos da universidade, os estudantes, os técnicos administrativos e os professores, numa dimensão de democracia plena. Então essa é uma novidade da nossa chapa. É uma oposição a uma autocracia e uma oligarquia. Nós somos uma democracia. Então, essa é a pergunta central de todo esse processo de eleição para reitor, né? Porque a gente está diante de um quadro orçamentário que é crítico. Então, é um desafio para todas as chapas, mas a nossa chapa tem algumas propostas concretas e que é necessário desdobrar em pelo menos 2 níveis. O primeiro nível é um nível político. É necessário existir uma reitoria que faça frente à política de corte orçamentário. A gente está diante de um governo que desconhece a pesquisa, desconhece a universidade, muito pelo contrário, classifica como balbúrdia, né? Tentando desacreditar diante do público em geral. E o próprio ministro da Economia, ele fala em teto de gastos colocando uma granada no bolso do servidor. Então a gente tem que fazer um enfrentamento. A chapa 2 é a única chapa que vai fazer esse tipo de enfrentamento. A gente se coloca como oposição não apenas a 16 anos de continuismo, mas uma oposição também política, porque temos que alterar o quadro político nacional. Esse é um ano de eleições gerais e a gente tem que ter noção que a eleição para reitor é só a primeira etapa de uma mudança radical nesse país para acabar com todo tipo de totalitarismo. Então, se a gente vai enfrentar os cortes orçamentários, a gente tem que quebrar o teto de gastos. Isso é o primeiro ponto a ser colocado. Já foi, aliás, quebrado pelo presidente da República para auxiliar militares. A gente tem que auxiliar a reeducação. Agora, o segundo ponto é no plano interno da universidade. A Universidade Federal Fluminense tem um orçamento de 1.400.000.000. Desse, 87% vão para verbas que já estão alocadas, salários de professores, etc. Então, o que a gente tem na base? A gente tem, se pegar o total que é disponibilizado para a reitoria e aquilo que é disponibilizado para cada unidade, é irrisório, não chega a 0,3% que é repassado. Então, um diretor de unidade, ele tem recebido por ano cerca de R$65.000. Isso não dá para consertar um banheiro cá para nós. Agora, o montante fica com a reitoria que ela entende como distribuir em forma de obras. O nome disso é oligarquia. A gente tem que abrir as rubricas de gastos junto ao Conselho Universitário e fazer um orçamento participativo. É a única maneira de enfrentar a situação econômica e, a partir disso, criar um plano de desenvolvimento institucional que nos garanta outras alternativas para a sobrevivência da pesquisa, do ensino, da extensão. Então, todas as práticas que vêm da pós-graduação têm conseguido vencer editais e conquistar emendas parlamentares, que é um outro caminho que também iremos trilhar.
Então, essa questão é importante por vários motivos, né? A Universidade Federal Fluminense, ela está encaminhando para o retorno presencial e isso é importante. Todos os fóruns de professores apontaram que a qualidade de aula presencial ela é superior à qualidade de aula remota. Então esse é um ponto que precisamos recuperar, vamos dizer assim, esse artesanato do professor, que é essencial. Mas, por sua vez, não podemos negar ganhos com o trabalho remoto e mesmo com que facilidades, no caso de muitos servidores, que o trabalho remoto acaba sendo a realidade. Então é um aprendizado incorporar. A gente precisa passar por pelo menos duas questões. A primeira é no caso de todos os servidores que trabalham remoto, que esses temas eles participem de assembleias nos sindicatos, na ADUF e no Sintuf. Não podem ser imposição da reitoria que não conversou com nenhum dos sindicatos. Então tem que ser uma discussão do coletivo. E outro ponto importante é que a gente estabeleça qualidade, senão a gente vai cair no projeto do Reúne Digital, que é uma forma de precarização e de privatização do ensino e a Chapa 2 não vai admitir isso. A presença do professor e do aluno no contato direto é uma pedagogia que garante a qualidade, né? É preciso a relação dos estudantes e dos professores, uma relação social presencial. Eu lembro sempre que um professor meu antigo dizia assim: nós aprendemos muito na cantina do hospital, nós aprendemos muito na cantina da faculdade, porque ali se discutem determinados casos e são tipo aulas informais, mas que aprende muito. Esse distanciamento professor-aluno, ele não é benéfico para a qualidade do ensino. Então, assim, essa chapa, ela com certeza, ela assegura uma qualidade pela presença do professor, pela presença do aluno dentro da instituição. Porque no hospital é difícil ter trabalho remoto. No hospital não tem como ter trabalho remoto nas aulas práticas, né? Fica impossível. Foram 2 anos de pandemia que ninguém teve aula prática na área da saúde. Isso é muito ruim, não pode acontecer isso. Bom, a Chapa 2, ela tem um compromisso com os direitos sociais, com a garantia de direitos sociais, tanto para estudantes quanto para os servidores, né? Então, a gente vai priorizar, mesmo com o orçamento curto, a permanência do estudante com as políticas sociais estudantis, né? Nós entendemos que a universidade é um todo, que deve ser compreendida como um todo, e tudo que tem num determinado polo tem que ter em todos os outros. Então, se nós temos moradia estudantil na sede em Niterói, todos os polos têm que ter moradia estudantil. Se nós temos creche universitária, nós temos que ter para todos. Se nós temos o bandejão, tem que ser para todos. Se nós temos o Busuf, ou o passe único, o bilhete único, tem que ser para todos. Da mesma maneira, como política de permanência, a Bolsa Social não pode deixar de ser paga. A Bolsa Social parece que está atrasada há 3 meses. Como é que você pode atrasar a Bolsa Social de estudante carente? Não é possível isso, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente lutar por uma série de políticas, como a política de cotas. Enquanto diretor da Faculdade de Direito, foi a Faculdade de Direito que inaugurou a política de cotas para negros e negras, e depois para indígenas, e atualmente também tem para transexuais e travestis. É importante estar nessa vanguarda, mas essas iniciativas locais, elas têm que se expandir, né? A gente tem que garantir que cada graduação, cada curso de mestrado e de doutorado tenha também as suas cotas. Temos que exigir isso. E cotas através de heteroidentificação com fenótipo para não haver fraudes. E vamos além, né? Porque a gente, por exemplo, existe aqui na Faculdade de Direito o pré-vestibular social doutor Luiz Gama, que tem 1.700 alunos de periferia. A gente tem que modificar a reentrada para garantir que o aluno da UF seja o aluno do Brasil real, né? E não basta, portanto, só entrar, temos que garantir que após entrar existam as condições. A gente não pode fazer uma política de cotas pela metade, não se trata apenas de cota para ingresso, é cota para permanência. Então esse desenho político que alcança o bandejão, moradia estudantil, a do Graguatá, por exemplo,
a gente visitou, e de cada 3 banheiros, 2 já estão inviabilizados, não tem conserto. Então não é possível morar 400 pessoas, por exemplo, eles têm 2 bocas de fogão, são 2 fogões quebrados, só funciona uma boca em cada um. Como é que 400 pessoas vão cozinhar dessa maneira? Isso é impossível. Ou seja, esse abandono não pode ocorrer. Tem que haver um tratamento sistemático, um acompanhamento e, sobretudo, pessoas que vão cuidar dessas etapas, pessoas interessadas, solidárias e não verdadeiros feitores que ficam ali para punir o estudante. Então, esse tema é importante e se a gente for analisar as 3 propostas pelo ponto de vista da razoabilidade, todas têm razão. Aliás, foi a minha fala no Conselho Universitário no mês passado, foi exatamente essa. Porque uma proposta fala do retorno presencial. E o retorno presencial, ele é extremamente importante, porque quem conhece os conselhos superiores da UF, em especial o Conselho Universitário, sabe que aquele é um palco, é o grande teatro político da UF. Então, muitas vezes, estudantes chegam lá com faixas e protestos e conseguem, através da pressão, passar a urgência daquela mensagem e ter ela aprovada. O mesmo vale para os técnicos administrativos, para os aposentados, ou seja, sem essa arena, a democracia ela não vai aparecer. Por outro lado, a proposta dos representantes dos conselheiros das demais campos da UF, fora de Niterói, que fazem verdadeiras viagens. A distância daqui para Pádua é de quase 6 horas. Imagina, então, o representante de Pádua viajar, chegar e não ter quórum. Ele gastou o dia inteiro. Mas, então, eles não deixam de ter razão ao falar, olha, o modelo remoto garantiu um quórum maior, não sempre houve quórum. Isso também é verdade e a estrutura remota nos trouxe essa facilidade. Hoje, quase todas as reuniões de departamentos, colegiados são da forma remota. E é o modelo híbrido, também que não pode vir, vem da forma remota. Ok, mas o que a gente precisa entender é que o que está em jogo, quando a gente faz uma eleição que é ou A, ou B, ou C, como é o caso, a gente vai cair numa pegadinha política. E qual é essa pegadinha política? Na gestão anterior do reitor Sidney, as reuniões eram canceladas pela reitoria para não ter oposição. Teve um ano que só teve 4 reuniões. Na gestão atual, quase todas as reuniões ocorreram, exceto uma que foi cancelada por Antônio Cláudio, porque ele havia proibido um evento na Faculdade de Direito. Eu tive que entrar na justiça contra ele. Então ele sabia que ia passar vergonha no Conselho Universitário, cancelou. Então esse é o uso da máquina administrativa que não pode ser tolerado. Então qual é o receio de aprovar as reuniões remotas? É nunca mais escutar os coletivos, nunca mais escutar a pressão dos estudantes, dos técnicos administrativos. E a gente tem que responder sempre com a virulência da democracia. Bom, a Chapa 2, ela tem uma posição muito firme em relação a esse tema, Ela defende a educação pública gratuita e de qualidade, com certeza. Eu tenho 12 livros publicados, Um desses livros, que é de direito crítico, traz um dos capítulos que é exatamente a educação pública no Brasil, o direito à educação no Brasil e a ordem jurídica internacional. Quando você analisa os tratados internacionais sobre direitos humanos e direitos sociais, todos eles têm a tendência de que toda a educação pública, não só o ensino básico, o ensino médio, mas também o ensino superior, ele deve caminhar progressivamente para ser gratuito de forma universal. E nós defendemos exatamente isso. Não importa se é pós-graduação, se é graduação, se é ensino médio, se é faculdade ou não. Essa é a posição da nossa chapa.
E o que a gente acontece, o Conselho Universitário, ele rejeitou os cursos pagos na UF. Mas, na verdade, houve uma outra pegadinha aí na época, porque não foi isso que foi votado. Foi votado que se poderiam ter novos cursos pagos. Com isso, se garantiu um rol de cursos que já existiam e que continuam existindo. Qual é o perigo que a Chapa 2 vê nisso e até no papel que a Fundação Euclides da Cunha passou a ter? É que é um processo de privatização. A gente tem toda uma estrutura que é capaz de se desdobrar em cursos para o Brasil inteiro, através de mestrados interinstitucionais, doutorados institucionais e até especializações em parcerias com o poder público e outras sociedades, sem cobrar do aluno. Existe esse campo de atuação é imenso e ainda não foi abordado adequadamente pela UF. O que está sendo colocado pela universidade, infelizmente, até patrocinado pela universidade, é venda de serviços. E a Chapa 2 não pode ser, tem que se colocar contrária a esse tipo de coisa, porque é mais um passo da privatização. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que a gestão atual, além de nomear um gabinete militar para assessorar a própria reitoria, foi junto, o ex-reitor foi à mídia para assinar o Futurice. E o primeiro artigo do Futurice é justamente a cobrança de mensalidade. O segundo é que o corpo docente e o técnico administrativo podem ser mudados para pessoas terceirizadas. Então isso é um problema de larga escala. A Chapa 2 se coloca radicalmente contrária a esse tipo de política. A universidade é pública, gratuita e vai continuar sendo de referência para o povo brasileiro. Vamos lá, a questão é uma questão séria dos trabalhadores terceirizados, que a gente tem que pegar a UF como está e a UF como ela era até pouco tempo atrás. Eu participei do Fórum de Diretores que estava encarando essa questão há 4 anos atrás, um pouquinho menos, foi em 2019. O que aconteceu naquele momento? O corte de verba, e é importante a gente desdobrar esse corte de verba, e o Vladimir vai explicar até melhor. O corte de verba escolheu na UF onde atingir. O primeiro foram os terceirizados, que além de precarizados, e a gente precisa do pessoal de segurança, a gente necessita do pessoal da faxina, e eles são tratados como se fossem uma casta inferior. Isso não é admissível no campo do direito do trabalho, mas foram cortados, pelos cálculos que o Fórum de Diretores fez naquela época, 2019, 870 trabalhadores. Então, desses, nós colocamos, sabe que tem aqui do lado de fora, no saguão da Faculdade de Direito, tem uma placa em homenagem aos 11 terceirizados que trabalhavam aqui e que a Faculdade de Direito se honra muito do trabalho deles. O nome deles está lá fora em uma homenagem. Então, o que a gente tem que fazer é mudar radicalmente esse tipo de política, porque o que aconteceu no Antônio Pedro não pode voltar a acontecer de maneira nenhuma. Lá no hospital houve o desligamento dos terceirizados assim abruptamente. O hospital, que já vinha sendo precarizado, em números de leitos de atendimento, com a demissão dos terceirizados, ele diminuiu ainda mais a capacidade de funcionamento e de assistência à sociedade. Os terceirizados têm sido tratados muito como pessoas de segunda classe, e a gente não pode aceitar isso, porque são trabalhadores como nós, e trabalhadores muitas vezes em situação muito precária, com baixo salário, mas que nós precisamos deles, porque eles exercem uma atividade digna e que dignifica também a nossa instituição. Então, em relação aos técnicos administrativos e também nesse tema do direito do trabalho, é importante saber que existe já no Brasil uma campanha do Rejeita Já. É uma campanha de direitos de trabalho. Eu fui convidado a estar na mesa de lançamento no dia 30 de junho e vou estar lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e em outros fóruns,
porque é rejeitar já o que? A reforma trabalhista. E a reforma trabalhista simplesmente ela retirou direitos. Isso tem ocorrido também na UF de diversas maneiras, né? A começar pela imposição de um ponto biométrico que é uma espécie de humilhação sistemática e diária para todos os servidores técnicos administrativos, né? Ela foi provocada pela própria reitoria, né, que através do diretor do hospital, que denunciou os servidores da UF ao Ministério Público, e daí a própria reitoria diz que é forçada a fazer um acordo devido a uma decisão judicial, mas não comenta que foi a própria administração quem provocou a situação. Outra questão é as 30 horas. A UF já tinha a dinâmica de 30 horas há 40 anos. E de uma hora para outra, as 30 horas viraram 9 horas, 8 horas mais uma hora de intervalo. Ou seja, isso mexeu com a vida de todo esse segmento. Quando na autonomia da universidade permitiria que o reitor ele se posicionasse, e há decisões diferenciadas nesse país que garantiram as 30 horas. Então a chapa 2 ela vai lutar, vai colocar as 30 horas e vai enfrentar judicialmente, se for o caso, as questões relativas. Assim como o ponto biométrico, que vai desaparecer, ele não se justifica nem na legislação, ele estava previsto. E a situação de uma política neoliberal, ela escolhe onde atingir. Então, o que aconteceu? A primeira escolha foi o hospital. E outras escolhas vão vir por aí se esse continuismo político permanecer. Mas a chapa 2 está aí para interromper com essa dilapidação dos direitos dos trabalhadores. E é importante também assinalar que nós pretendemos criar as condições de integração dos técnicos administrativos com os docentes e junto com os estudantes, eles participarem também das pesquisas, participarem das publicações e publicações que nós temos a EDUF para a gente valorizar, para a gente fortalecer, para garantir exatamente a participação de todo o corpo acadêmico da universidade, seja ele professor ou não, na construção das pesquisas e na produção de conhecimento novo. Eu sou de uma cidade do interior, né? Eu sou de um município Cambuci, né? E para fazer medicina, eu tive que sair da minha terra na década de 70 e vir para a capital do estado do Rio de Janeiro, Niterói, para fazer o meu curso de medicina. Eu tenho a noção, né, a consciência da importância dos campos, que eu chamo de campos avançados da universidade, aqueles que estão fora da sede, né, que são 8 municípios do estado do Rio de Janeiro e mais Oriximiná no Pará. Eu não tenho dúvida que esses campos precisam ser fortalecidos, não só do ponto de vista estrutural e institucional, em termos de tecnologia, em termos de biblioteca, em termos de equipamentos todos, né? Mas também do ponto de vista acadêmico, né? É preciso fortalecer, do ponto de vista acadêmico, em observar quais são os cursos que podem ser agregados ainda nesses campos. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua não tem, por exemplo, faculdade de Direito. Talvez seja importante ter uma faculdade de Direito em Santo Antônio de Pádua, né? Porque atenderia todo o noroeste fluminense. Isso é muito importante. Então, isso é um fortalecimento acadêmico. Além disso, não pode ser abandonado ao ponto de não ter as estruturas de políticas assistenciais estudantis que levem a uma grande evasão estudantil, porque isso você enfraquece a instituição. Então, assim, a aplicação do investimento tem que estar como uma UF toda, né? Você tem que ter um plano diretor da UF para você saber o que você tem, o que você precisa. E importante, que você tem que estar nesses locais. Então você tem que ter uma gestão itinerante em que você organiza simpósios institucionais periódicos com a participação de estudantes, servidores e professores separadamente, para que possamos ouvir quais as queixas, as demandas, as expectativas e o que eles apontam como solução. Porque só você estando no front, no chão da universidade, como a gente chama, é que você tem condições de reconhecer o mundo real. Eles sabem as necessidades, nós como gestores temos que atender as necessidades deles, de todos, e não de alguns, e não só dos amigos. Isso é muito importante. Então, essa é uma questão importante porque, por exemplo, a gente participei da construção do campus de Macaé, 12 anos, né?
E lá a gente precisa entender onde há um investimento, né? O Multicamp, onde tem a UFRJ, por exemplo, que investiu boa parte do Reúne lá, enquanto a UF não fazia isso. Foi necessário convencer que naquele conjunto valia a pena fazer um investimento maior, porque Macaé apresentava as condições ideais para fortalecimento. Então, esse tipo de entendimento só no local. O campus avançado de Oriximiná ia ser encerrado. Eu solicitei, então, de continuar com o campus, assumindo ônus sobre o campus. Por quê? Porque a gente atua em Oriximiná há 14 anos. Então, em um mês e meio, me deram 1 ano e meio para regularizar o campus. Em 1 mês e meio isso foi possível. Então, o campus de Oriximiná, que tem uma maternidade, atua em 33 quilombos e em 3 terras indígenas, conseguiu se depurar e se autossustentar. É esse exemplo que a gente vai espalhar para toda a estrutura Multicamp da UF. A precarização ela leva em conta várias coisas. Primeiro, a quantidade pequena de professores, porque não se tem uma política de contratação de professores efetivos. Existe no Brasil uma indústria de contratação de professores temporários. Isso impede que você crie um corpo, né, acadêmico de professores fixo e estável, que você possa realmente fazer uma política estudantil, acadêmica, de magistério para a universidade. A outra coisa é a estrutura, né? A estrutura do hospital, a estrutura da universidade, a estrutura da escola, da biblioteca. Quer dizer, você tem que reformular toda essa arquitetura, às vezes, né? Você tem salas de aula que você entra e não tem ar-condicionado, o professor fica suando ali em janeiro, igual desesperado, quer dizer, nem ele ensina direito, nem o aluno tem condições de aprender direito, porque aquela aula passa a ser desconfortável, né? O hospital, por exemplo, como não está sobrecarregado o hospital se você não tem mais leito? Você tinha um hospital de 420 leitos, hoje tem 112. Então, grupos de alunos, de 5, 6, 7 alunos, às vezes 10 alunos, 5 vezes ao dia, vão no mesmo paciente fazer as mesmas coisas, colher história, examinar, etc. Não dá descanso ao paciente. O paciente está internado, ele está cansado todo dia. Ele não tem mais disposição, quer dizer, uma indignidade. Então, tudo isso leva ao estresse do aluno, leva ao estresse do professor, leva ao estresse técnico-administrativo, de todo mundo. Até do parente que está visitando, por exemplo, o seu ente querido no hospital, está vendo que ele não aguenta mais falar nada, que ele não consegue nem dormir de dia. Então isso é muito triste. Sem falar que a gente tem altos índices, né, de depressão, até surpreendente o índice de voltado a suicídio, né? 9% do corpo docente, do corpo discente. 9% é muita coisa, é muito além de qualquer padrão anterior, né? Então a própria pandemia trouxe situações de desconforto, né? A gente tem que então trabalhar no sentido de uma UF saudável, né? Não só tratar os casos isolados, mas garantir um ambiente de trabalho adequado, né? A UF sempre foi um local que as pessoas gostavam de estar na UF, então é esse local aprazível, esse local de tecer redes de solidariedade é que tem que voltar a resistir, né? Então, a começar pela sala de aula depauperada ou pelo horário que exige planejamento, esse tipo de questão tem que ser trabalhado de forma adequada nos fóruns, né? Nas pró-reitorias, né? Cada pró-reitoria vai ter que fazer o levantamento. Hoje a UF tem relatórios, os relatórios que estão colocados no próprio sistema IDUF. Mas se a gente for pegar os resultados dos relatórios e aplicar em uma leitura crítica, eles são, o resultado dele é irrisório, quando muito aquém daquele que seria minimamente desejado. Bom, essa pergunta particularmente para mim é muito especial, porque a gente teve a oportunidade de estar na vanguarda de todos os temas que a pergunta aborda. A começar, fomos processados por ter a maior cota para negros e negras da América Latina. Eu sempre digo isso, que o que deveria ser um prêmio foi o objeto de um processo de acusação.
Então o fato de irmos à justiça e ganhar essa causa foi significativo para que a UF pudesse ter uma política de cotas, né? Eu faço parte da FID, que é a Comissão de Ações Afirmativas da UF. A comissão já preparou o relatório, já remeteu à Pró-Reitoria, estamos esperando que a reitoria encaminhe. Torcemos para que ela faça isso mesmo, porque se não fizer, a Chapa 2 vai fazer quando assumir. Que é o seguinte, garantindo a heteroidentificação durante o processo, garantindo que seja através de fenótipo. Já tivemos 2 casos judicializados na universidade, foi solicitado o parecer da FID, eu redigi e, claro, foi aprovado pela FID a redação dos pareceres em relação às fraudes que já ocorreram. Então a gente tem uma luta séria. Também já estabelecemos no âmbito que nos competia, que na época que eu estava como diretor da faculdade, até antes da pandemia, a garantia de que as bolsas distribuídas, elas obedecessem às políticas de cota. Então a gente tem uma totalização de cotas e aqueles cotistas são bolsistas. É claro que isso vale localmente, que a gente fez isso localmente, mas enquanto reitor será uma regra para o total da universidade, porque a gente tem que fazer, falamos isso lá no início dessa entrevista, não adianta entrar na universidade, é preciso ter as condições, é preciso ter o BUSUF passando de forma regular. E às vezes ele demora uma hora para sair do Valonguinho e rodar até o Graguatá. Para chegar lá na veterinária, praticamente passa 2 vezes ao dia. Em Angra dos Reis, a residência, a moradia estudantil, foi inaugurada semana passada. Estivemos lá, ainda não foi inaugurado, a sede foi inaugurada, mas não existem os móveis nem os estudantes. Mas fica a 26 quilômetros do campus, em um local onde é difícil passar o ônibus. Se um estudante perder o ônibus, ele não volta para casa. Não volta, não tem um ônibus circular que leve para aquele local. Então esse tipo de questão tem que ser pensada, que tem que ser garantida a permanência dos estudantes com as bolsas correlatas, com a estrutura correlata. Bom, a gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro, ela é a mesma há 16 anos, desde 2006, né? Quando o Roberto Salles era reitor, ele nomeou Tarcísio Rivello para ser diretor do hospital. Foi mantido na segunda gestão dele, que foi mantido com o Sidney e Antônio Cláudio, e mantido de novo com o Antônio Cláudio. Então, há 16 anos, essa mesma gestão. Como que a EBSER chegou na universidade? É importante a gente lembrar que a lei da EBSER de 2011 era reitor da universidade Roberto Salles, né, e Sidney como vice. E como para reitores tinha o Fábio e tinha o Antônio Cláudio. Quando a lei saiu, em 2011, houve a 14ª Conferência Nacional de Saúde, e que concluiu e mandou um documento recomendando que todos os reitores das universidades não aderissem ao projeto EBSER, que isso traria prejuízo não só aos servidores, como também aos estudantes e à comunidade. Bom, ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina fez a mesma coisa, elaborou um documento e pediu para que as universidades não aderissem a esse projeto. Quando a lei saiu, antes de você fazer o contrato, assinar o contrato, era necessário que você aderisse ao projeto, a EBSER. Quem aderiu à EBSER foi o Roberto Salles, junto com o Sidney, que era vice-reitor. De tal modo que funcionários da EBSER que nós nunca vimos na vida começaram a entrar em vários setores do hospital, querendo saber quem trabalhava, o porquê que faziam lá, quantas pessoas tinham, várias perguntas para fazer o diagnóstico institucional pela EBSER. Bom, feito esse diagnóstico institucional, é que após isso foi apresentado o contrato já na gestão de Antônio Cláudio com Sidney e foi assinado o contrato da EBSER. Portanto, as digitais da EBSER têm participação de Roberto Salles, que aderiu, e de Antônio Cláudio e Sidney, que assinaram o contrato. O hospital acabou, né? O hospital não é mais o hospital universitário, ele virou uma filial da EBSER, como está no regimento interno da EBSER dito. O pior, no contrato que eles assinaram, eles determinam no contrato que quem determina o perfil do hospital é a EBSER, e ele definiu que não é mais acadêmico.
O hospital hoje tem 112 leitos, não atende nem os funcionários que trabalham, nem professores, nem alunos, fecha às 10 da noite, só abre às 7 da manhã, emergência fechada, portanto, fechou-se para a comunidade. Hoje a comunidade é desassistida. E o superintendente do IBSE é o Tarcísio Ribeiro, que está há 16 anos posto por Roberto Salles e mantido por Antônio Cláudio. Nós vamos rescindir o contrato da IBSE, resgatar o hospital para a gestão pública da universidade, resgatar o seu perfil acadêmico universitário e dar dignidade de novo e abrir as portas da emergência, abrir a porta do hospital para a comunidade, para os estudantes, para os servidores, como nunca deveria ter deixado de ser feito. É o que a gente vê com esse exemplo do hospital, que diante de uma atualização de um modelo de luta de classes, qual foi a opção da reitoria neoliberal? Ela focou de que o hospital tem 2.000 servidores técnicos administrativos, né, que era um constante processo de reivindicação nos conselhos universitários. Como atingir esse grupo? Eliminando. Foi uma opção da gestão eliminar o hospital para manter apenas uma aparência do que foi o hospital. Isso em uma universidade que 40% da universidade trabalha na área médica. Essa opção infeliz, ela está direcionada para aquele que for se colocar contrário aos interesses da oligarquia que está reinante na UF. Hoje nós formamos péssimos médicos. Nós formávamos muito melhores médicos na década de 80 e 90. Apesar de toda a tecnologia, os médicos estão sendo mal formados, com certeza.